Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. E porque ele deste poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Ora, a vida eterna é esta: que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra e levei a termo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que tu me deste do meio do mundo. Eram teus e tu os confiaste a mim. E eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti. Pois dei-lhes as palavras que tu me deste, e eles as acolheram. E reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti, e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles. Não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. E eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, então, hoje temos duas leituras que se unem muito fortemente. Essa passagem dos Atos dos Apóstolos é muito bela e muito atual. Paulo começa a falar com os Efésios, dizendo: vós bem sabeis de que modo me comportei, né? Servi ao Senhor com toda humildade, com lágrimas e no meio das provações que sofri por causa da cilada dos judeus. A evangelização gera muita provação. Você defender uma verdade gera perseguição. Isso é algo muito atual. Quando eu comecei a minha vida de sacerdote, eu senti na carne, né? Na carne, o como falar a verdade gera consequências. Claro que a gente pode amadurecer em como transmitir a verdade, mas a gente nunca pode recuar. Nada, jamais. Por isso que o padre é celibatário. Para ter essa liberdade, né? Onde eu estou plenamente para falar a verdade, independente das consequências. Nunca deixei de anunciar, diz São Paulo, aquilo que pudesse ser de proveito para vós, nem de vos ensinar publicamente. Insisti com judeus e gregos, para que convertessem a Deus e acreditassem em Jesus. E agora, olha que belo, prisioneiro do Espírito. Paulo, prisioneiro. O que é ser prisioneiro do Espírito? É ser o homem mais livre do mundo. Por quê? Porque todo ser humano só ganha sentido se estiver em comunhão com a Trindade. E quem é que faz a comunhão? É o Espírito, o amor. Então, prisioneiro do amor. Vou para Jerusalém sem saber o que me acontecerá. Ele já prevê que vai ser morto, né? Sei apenas que de cidade a cidade o Espírito Santo me adverte, dizendo que me aguardam cadeias e tribulações. O cristão que luta pela verdade vive sempre em batalha. Uma batalha espiritual. Sempre. Hoje, da chamada sociedade relativista, tudo por um projeto pensado em destruir os valores da família, da religiosidade. É muito intrigante e dá pena
de que muitas pessoas começam a falar a verdade, veem que as consequências são pesadas e recuam. Desde quando eu cheguei, eu tenho apontado pelo risco de um projeto de destruição familiar que usa partidos políticos no Brasil para acabar com todos os valores da família. O feminismo, por exemplo, para tirar a feminilidade da mulher. Hoje se sente vergonhoso quem é do lar, sendo que a mulher é aquela que leva o marido e os filhos para a salvação, e o trabalho da casa, do lar, não é inferior a um trabalho de fora. Pelo contrário, é ali que a mulher dignifica o lar. Mas se eu falo isso hoje, eu sou machista, misógino. Porque existe uma corrente contrária querendo masculinizar a mulher. Que ela tem que ser independente, sozinha, forte. Por isso que os divórcios aumentaram. Por isso que as mulheres com mais de 40, 50 anos, que não conseguem mais ter uma família, de tanto independente que são, estão lá carentes, depressivas. E mais que isso, não conseguem ter uma vida espiritual. Antigamente as mães pegavam os filhos, rezavam os rosários de joelho, lia a Bíblia junto com os filhos, com o marido. Hoje não acabou. Olha as consequências disso. Quando a igreja diz que sexo não é para o prazer simplesmente, que o prazer é um acidente, o sexo faz parte de um projeto divino de doação recíproca para gerar uma vida nova, uma alma. Quando eu falo isso para o homossexual, eu sou homofóbico. Quando eu falo para o heterossexual, eu sou retrógrado. Mas o que está acontecendo hoje? Tráfico de pessoas por causa de sexo, roubando suas crianças para levar para a Europa. Adultério, como nunca houve antes. Separações. Prostituição absurda. Pedofilia. Eu assustei. Olha, antes de ser padre, eu só sabia mais das pedofilias dos padres, né? Que é uma ou outra que a mídia. Mas depois que eu virei padre e fui ouvir as pessoas, é assustador o índice de pedofilia na família. Assustador. Por quê? Sexualidade desregrada. Busca do sexo só pelo prazer. Fazer do ser humano um instrumento. E quem está me ouvindo, reconheça que isso não faz bem para a sua alma. Eu optei Deus me chamou para o celibato. Antes eu não pensava em celibato. Hoje, vivendo o celibato com a oração, eu vejo que é possível. Se alguém tem alguma sexualidade diferente, não aguento, eu não quero casar. Você não precisa casar. Você precisa, pelo menos, ter uma vida de intimidade com Deus para sua carência ser saciada. Para não acontecer como aconteceu com uma mãe que tem 8 filhos e a médica, que não tem, provavelmente nem casada com despeito daquela mãe, trata mal a mãe porque tem muitos filhos, chamando de coelha, de porca. Por que surgem os comportamentos horríveis desses no meio até médico? Porque é carente. Porque o profissionalismo, aquela profissão, o dinheiro não preenche. Fica aquele vazio sempre. E vai ficando velho. E a pessoa fica estéril, seca, como um galho seco. Isso que está acontecendo na sociedade hoje. As crianças, cada vez mais assustando. Eu recebo ligação. Atenção, iporaenses. Tem muitas escolas ensinando ideologia de gênero até na matemática. Ontem mesmo eu recebi a denúncia disso. Está lá um texto querendo mostrar que existe um gênero diferente. Sendo que isso é um absurdo. Por que tem isso nas escolas? Por quê? Porque existe um projeto político. Aí quando eu falo da política, dos partidos que são a favor dessas misérias, eu sou partidário. O que eu tenho, o que eu ganho com política?
O que eu tenho de filiação? Nada. A única coisa que eu quero é mostrar para vocês que existe um projeto diabólico que está destruindo a sua família. E o interessante, essas pessoas que defendem esses políticos macabros, quando sofrem o adultério, o filho larga a família para seguir esses caras de internautas aí, esses que induzem a sexualidade desregrada, vêm chorar aqui, gritando, desesperado. Não adianta fugir da realidade. E além disso, nós temos aqui, para fechar com chave de ouro, essa entrega de São Paulo, o Evangelho. O que consiste o Evangelho aqui? Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e o Pai chegou a hora, glorifica o teu Filho. Aqui é o momento mais belo quase. É o momento em que o Filho que foi encarnado, que na Trindade o Pai se doa ao Filho e o Filho se doa ao Pai no Espírito, no amor. Aqui Jesus está entregando para o Pai, através do Espírito Santo, aqueles que se aderiram à fé no mundo. Ele diz, eu não rogo pelo mundo, mas eu rogo por aqueles que o Senhor me deu. Olha que belo. Cristo se encarnou, a segunda pessoa da Trindade, para que nós nos aderíssemos à Trindade. E o mais interessante, isso é vida eterna. Porque Ele deste esse poder sobre todo, para que Ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Olha a definição de vida eterna. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Na verdade, vida eterna é entrar em comunhão com a Santíssima Trindade enquanto em vida já. Você pode antecipar essa comunhão profunda, perfeita com a Trindade, já agora, quando você se adere à fé, à verdade, ao amor. Quando você aceita que existe a verdade. Hoje, na sociedade relativista, o que o demônio fez? Não, Padre Pablo, cada um tem a sua verdade. Por que essa afirmação, cada um tem a sua verdade, é a única verdade absoluta para engolir? Já cai em contradição, vocês não acham? Cada um tem a sua verdade. Hoje, se eu disser que eu sou católico convicto, porque tem a plenitude de todas as religiões, eu tenho amigos pastores, amigos protestantes, mas na minha mente, eu tenho a certeza absoluta que a plenitude de Cristo está na minha igreja. Se o pastor tem a dele, ótimo, vamos dialogar nós dois, né? E ver onde está a plenitude. Mas se eu pensasse que eu estou no catolicismo como um teatro, que eu poderia ser um umbanda, que eu poderia ser um pastor, a mesma coisa, como dizem, vocês acham que eu viveria um celibato? Vocês acham que eu não casaria, não teria só por amor à igreja, se aqui fosse apenas um papel de teatro? Claro que não. Eu tenho que ter convicção da minha fé, da verdade que eu vivo. E isso não fere ecumenismo. Eu estou pronto para dialogar com qualquer um. Sou pronto, podem vir. E tenho amizade com muitos. Mas eu tenho convicção da minha fé. Então essa comunhão com a Trindade, na verdade e no amor, te faz viver a vida eterna. E eu deixo um recado para todos vocês. Essas palavras que eu digo não são minhas. Não são minhas. Eu falo desde quando cheguei aquilo que o Espírito me obriga a falar. E não são palavras só para vocês. Quantas e quantas vezes alguém da igreja fala: padre, aquela homilia sua é para o senhor, né? Vê se converte também. Claro que é. Claro que é. Eu falo, porque todas as vezes que eu chego aqui eu falo: Senhor, que eu não atrapalhe a sua fala. Que seja o Senhor, doa quem doer, e que eu tenha as consequências que tiver.